Oi, gente! Para a gente fazer aqui uma revisão do que a gente tem estudado sobre funções, eu optei aqui por montar esse esquema e fazer um estudo baseado num dos livros que eu indiquei para que vocês baixassem lá no site da editora. Lembra que a editora Saraiva tem aquele site que ela disponibilizou algumas possibilidades de material que estão em acordo, né, com o Programa Nacional do Livro Didático. E essa opção da editora de nos dar a oportunidade de ver o livro foi muito bom para favorecer o nosso estudo aqui no ensino remoto emergencial, né? Então, a gente está estudando função, mais ou menos o caminho que a gente seguiu foi esse, né? Primeiro, a gente estudou a relação entre as grandezas, a gente viu que como é que era o funcionamento disso e que função está associada a qualquer coisa que a gente vá fazer análise, que a gente vai ver, que a gente traz medidas, que a gente mensura, que a gente compara, né? Que a gente estabelece um tipo de relação. E aí a gente viu a definição de fato de função e as suas diferentes representações, dando enfoque à linguagem matemática. A gente estudou os conjuntos domínio, contradomínio e imagem. Fizemos também uma análise sobre as restrições do domínio. Analisamos o plano cartesiano, né, que veio lá de René Descartes. Vimos como construir um gráfico. Também vimos o valor numérico da função, a raiz ou zero da função, que é um ponto específico a ser observado. Estudamos o que é uma função crescente, decrescente, constante. Também fizemos o estudo de sinal da função e fomos desenvolvendo isso durante todo o percurso, né? Lembrando que nesse processo todo houveram também, deixa eu marcar aqui, ó, alguns tópicos de revisão do ensino fundamental. Então, eu vou marcar aqui, porque pode ser que você precise ir buscar algo a mais em relação a isso, ou que a gente também produza alguma coisa aqui assim, né? Que foi sobre como resolver equações do primeiro grau, equações do segundo grau e sistemas lineares. Tá? Então, mesmo resolvendo exercícios aqui, a gente vai ter essa necessidade. Então, para a gente olhar aqui um pouquinho, eu queria fazer essa indicação, né? Os outros dois livros que são indicados no site da editora lá, a gente já usou no Instituto Federal em outras oportunidades. Mas esse aqui a gente não tinha usado ainda, né? Que é o Matemática para Compreender o Mundo, Ensino Médio, volume 1, da Kátia Stocco Smoley e da Maria Inês Diniz, tá? Então, eu acabei pegando aqui vários livros, olhando, e eu achei que era uma alternativa bastante interessante para o nosso estudo, fazer agora essa revisão olhando para um livro didático assim, tá? Então, por isso eu fiz essa escolha. Espero que vocês gostem e que a gente vá juntos nessa análise. Só para vocês compreenderem um pouquinho, aqui, dando uma passeada um pouco pelo livro, né? A gente vai ver que eles apresentam ó, como conhecer o livro, como é que funciona. E aqui no seu sumário, eles começaram né, com números e estatística, depois fizeram análise de dados específico aí em estatística, e na unidade 2 eles vão fazer o estudo de funções. Então, só para destacar para vocês aqui, ó, o nosso estudo estaria aqui, ó, especificamente no capítulo 3, né? Que está estudando as relações entre as grandezas e funções, tá? Então, a minha intenção aqui seria mais, como tópico de revisão, resolver os exercícios. Então, a gente percebe, quer ver? Vamos olhar aqui, ó. Ele começa na página 70. Então, vamos lá para a página 70. A gente vai ver, ó, na unidade 2, o estudo de função. Então, ele traz exemplos, né? Começa a fazer toda uma parte teórica, que isso a gente fez bastante em aula.
trouxe aqui um tópico para estudo bastante interessante com relação aos mapas, né? E daí a gente percebe aqui, ó, o plano cartesiano, então ele começou numa ordem diferente. Ele começou estudando, as autoras decidiram trazer primeiro a relação do plano cartesiano para depois fazer o estudo de função. Ok, essa ordem que a gente fez aqui, que eu até coloquei aqui, nem foi especificamente nessa ordem, porque a gente foi falando das coisas e depois nomeando de fato, elas podem variar muito. Por isso que é muito interessante a gente conhecer vários materiais, ver como um professor faz e outro professor faz. Quando a gente faz essa junção, a gente permite um estudo mais aprofundado, mais detalhado a respeito daquilo que a gente está estudando, tá? Então, eles trazem aqui nesse livro esse destaque em laranja aqui, né, de olho na resolução, que é um exercício resolvido, e depois ele faz esse fazer e aprender. A gente sabe que nas aulas de matemática é bastante comum aparecerem exercícios para a gente resolver. Então, a ideia é que a gente resolva alguns desses exercícios, comparando, retomando os conceitos estudados e explorados para que vocês façam uma revisão. Então, já fica o convite aí para vocês darem uma explorada nesse livro antes mesmo de eu divulgar os próximos vídeos, tá bom? Então, aguardem os próximos vídeos. Beijos, bons estudos!